Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo, mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui, combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal. Vou começar. Bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde e boa noite para quem for assistir essa live à noite. E bora começar a falar um pouquinho sobre essa maturidade emocional, de como lidar com o alimento e como se comportar no momento de conflito, combinado? Então vamos lá. Gente, olha só, no vídeo que saiu no YouTube, que foi ontem, no dia 29 de janeiro, eu tô pontuando data aqui porque esse vídeo fica gravado. Então saiu um vídeo lá no meu canal do YouTube falando sobre como dizer não para a comida e sim para você. E lá eu explico muito sobre como que a gente lida, como o nosso cérebro lida com o alimento. Quando a gente está preocupada, a gente está querendo aliviar as nossas emoções desconfortáveis no alimento, que isso é extremamente natural, porque o nosso cérebro, ele já criou essa ligação. Eu tô com uma emoção desconfortável, eu estou realmente chateada, eu preciso anestesiar essa angústia, essa dor, isso que está dentro de mim. Porque, claro, ninguém quer ficar sentindo isso. Ninguém quer ficar sentindo dor, angústia, chateada, ninguém quer. Então, o alimento, ele vai sim, gente, favorecer a ausência desse desconforto. Ele vai anestesiar isso que está ruim. Por isso que muitas vezes pessoas recorrem ao alimento, tem pessoas que recorrem à bebida, tem pessoas que recorrem a compras, porque tudo isso são anestesias, são, eu fico brincando, são amortecedores dessas emoções que a gente muitas vezes não sabe lidar com elas. Muitas vezes a gente realmente tem uma coisa que tá chateada e a gente fica assim, caramba, eu não sei lidar com isso, eu não tô tendo maturidade para lidar com isso. E aí, ao invés da gente olhar para isso de forma racional e para entender o que está acontecendo, muitas vezes a gente não quer, não tem essa maturidade e vai o quê? Compensar num dos amortecedores da negatividade que eu sempre falo, que é a comida, que é a bebida, enfim. Então, gente, como é difícil dizer não, mas isso não quer dizer que a gente não saiba e não aprenda a dizer não. Porque a gente não se proíbe, a gente escolhe, a gente decide. Uma coisa é eu ser gentil comigo, uma coisa é eu entender que eu estou com problema, que eu tenho realmente um ponto para ser resolvido, para amadurecer. Eu quero amadurecer em relação à minha vida com o alimento. Eu quero realmente emagrecer. Eu realmente não quero mais usar do alimento como uma válvula de escape, como um amortecedor, porque isso está me levando a sobrepeso, isso está me levando a obesidade, isso está me levando a dores, eu estou começando a ficar doente, eu estou começando a ficar cansada, eu não estou feliz comigo, eu não estou satisfeita comigo, então é por isso que eu não quero mais ter o alimento como a minha válvula de escape. Isso é um fato. Agora, então, eu não posso também falar só isso e perceber que eu tô chateada, tô triste. Ah, mas eu tenho que ser o quê? Gentil comigo, bacana comigo, porque eu entendo, a Fabiana falou que isso é uma conexão neural, e se eu não fizer isso, eu vou ficar angustiada, vai ser pior, vai virar um ciclo negativo. Olha só. Maturidade. Teremos que ter maturidade. Se eu chegar para mim e falar assim hoje, eu vou contar aqui para vocês realmente um fato que aconteceu comigo e eu falo que isso é maturidade emocional. Eu gosto de falar porque, gente, é muito fácil você, claro, não é muito fácil, não é isso, mas você só estudar, claro, ser uma PhD num assunto é maravilhoso, é incrível. Só que
quem passou realmente pelo problema, quem estuda também, mas passou, andou nesse caminho, por mais que a gente estude, não sentiu. Percebe? Então, por isso que eu gosto de trazer sempre à luz aqui a minha experiência, o que eu senti. Porque além de estudar, eu senti, eu vivi. Então eu posso chegar para vocês e falar assim, gente, olha, pode ser que vocês sintam isso, porque eu senti isso. Não estou dizendo que é porque eu senti que todas vocês vão sentir a mesma coisa. Mas é diferente quando você passa pelo projeto. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês dessa maturidade emocional em relação à comida que eu falei, não, eu não vou usar mais disso. Entende? Então, assim, uma coisa eu perceber que eu já estava usando, que isso estava me manipulando, e eu falar assim, não, eu não vou mais usar. O primeiro momento não foi confortável, não foi legal, mas eu fui adiante porque eu sabia que eu não queria mais usar isso, entende? Então, olha só, lá em Copacabana, lá no Rio, porque eu tô aqui em Cachoeira de Macacu, que também é município do Rio, tá? Mas lá no Rio, onde eu moro, é na capital, eu tenho uma feira lá toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem uma feirinha lá. E eu adoro aquela feira, né? Então, e ali vende até hoje um biscoito que ele é redondinho. Pense numa coisa péssima para tudo. Ele só tem farinha e eu não sei se é creme de cebola, se é cebola, eu não sei o que é. Mas ele é todo de farinhazinha com manteiga, com sabor de cebola. Gente, aquele negócio é uma delícia. Porque eu falo, gente, eu ainda tenho esse paladar ainda, essa lembrança do paladar de quem só comia besteira. E aí, o que eu estava fazendo? Logo que eu fui morar lá, já nesse processo do autoconhecimento. Olha o que eu estou falando. Eu não estou dizendo para vocês que, a Fabiana faz tudo certo. Não, eu não faço tudo certo. Mas também eu percebo que eu estou fazendo algo e eu vou corrigindo. Eu não vou sendo gentil comigo o tempo todo. Eu vou falar assim, opa, peraí, isso aqui não está indo para o caminho bom. Então eu vou ajustando isso, é o que eu falo. Ninguém dorme com 40 quilos e acorda com 80 quilos. Ninguém. Então, é o que eu falo, são os ajustes, percebem? Então, toda quinta-feira, eu ia lá na feira e comia esse biscoito. Eu comprava 100 gramas dele. Eu no saquinho com 100 graminhas dele, porque ele é peso. E comia. Eu comia aquilo num dia só, numa tacada só. Eu me dava o luxo de comer aquilo. Eu comecei a perceber que, quando eu não estava lá no Rio, quando de repente eu estava aqui em Cachoeiras, e era uma quinta-feira, me incomodava o fato de eu não ter o biscoito na quinta-feira. Eu ficava pensando na feira. Em plena quinta-feira aqui em Caxias, eu ficava assim, puxa, hoje é quinta-feira, né? Dia daquele biscoitinho, pô, não vou comer o biscoitinho. E eu ficava realmente pensando nisso. E isso começou a me acender um alerta. Mas por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu estou fazendo isso? E aí chegava na quinta-feira, eu ia lá e comia. E eu comecei a perceber que eu estava fazendo dessas quintas-feiras, como eu já estava vindo regrada, entendendo todo esse processo do emagrecimento, todo esse processo do autoconhecimento, todo esse processo de entender meu cérebro sabotador. E ele, inteligente do jeito que ele é também, porque o cérebro, isso aqui é uma máquina poderosíssima. Inteligente do jeito que ele já estava criando um outro caminho para que eu pudesse voltar lá atrás. Claro que estava sendo um caminho mais difícil, mas ele estava criando um novo caminho, porque no fundo, ainda está enraizado em mim, ainda está impregnado em mim, porque isso não sai rápido, que o alimento me traz realmente alívio das minhas ansiedades, alívio dos meus descontroles emocionais, no sentido, pô, tô triste, tô chateada, algo que eu fiz não deu certo. Por mais que eu tenha um processo todo aqui de autoconhecimento, mas ainda tá lá no fundinho essa ideia, não saiu ainda 100%. Então, o que o cérebro estava fazendo? Ele estava pegando de novo esse caminho. Então, o que eu fiz? Aí eu comecei a perceber isso. Eu falei, pô, peraí, estranho, não tô gostando dessa coisa, dessa dependência de toda quinta-feira ir lá comer esse tal desse biscoito. Olha como a gente precisa ter
essa cabeça sábia. E aí eu comecei a fazer, eu vou fazer uma coisa, eu vou começar a comer de 15 em 15 dias. Então, uma quinta-feira eu comia e outra eu não comia. Quando eu escolhia não comer numa quinta-feira, eu passava sempre pela feira, porque a academia é caminho dali, eu ficava ainda um pouco incomodada de não comer esse alimento, de não comprar esse biscoito. E aí eu comecei a realmente a trabalhar isso, a colocar o que isso está querendo me dizer. Por que eu estou criando essa dependência nesse biscoitinho de quinta-feira, que é uma delícia, gostosinho, mas ele não me traz nada? E aí eu comecei a perceber que, como eu estou numa alimentação que eu tento seguir mais ou menos um padrão alimentar semanal, e ele estava sendo uma válvula, coisa que eu não tinha mais, então eu me senti incomodada em não ter. Eu falei assim, opa, vamos parar por aí. Então, eu estou precisando pôr coisas interessantes, coisas bacanas nas minhas quintas-feiras no lugar do biscoito de 15 em 15 dias ou no lugar do biscoito uma vez por semana. Porque algo nas quintas-feiras está despertando em mim um incômodo, talvez semanal, que eu estou querendo compensar nesse biscoito. Então, eu preciso pôr algo nessas quintas-feiras. E conclusão, gente, eu estou mais de 3 meses, até mais, eu acho. Não, mais, já teve ano novo, tudo, Natal, já temos já final de janeiro, novembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses, 4 meses, sem pôr um biscoito dele na boca. E eu passo toda quinta-feira na feira, de boa, feliz, não, eu passo ao lado da barraquinha, cumprimento a moça, porque ali na feira acaba sendo um lugar conhecido, e de boa, é como se ele nunca tivesse existido. Vocês percebem? Porque uma coisa é eu saber que ali quando eu disse o não para aquele biscoito, mas o não entendendo, não é um não, tipo, eu não vou mais comer aquele biscoito e ponto, e isso iria me causar uma dor, eu coloquei o quê? O sim para mim. Não está sendo legal isso. Eu tenho essa maturidade. O primeiro momento vai me incomodar? Vai. O primeiro momento eu vou me sentir desconfortável? Vou. O primeiro momento que você disser não para um doce, você vai se sentir feliz, alegre, saltitante? Não vai. O segundo momento? Não também. Mas isso vai diminuindo, porque você começa a ser mais gentil com você, entendendo o processo, mas você não vai ser tolerante e falar assim, mas né, só mais umzinho, só por hoje, só. Não é que você vai tirar da sua vida, eu não tô dizendo para vocês que eu nunca mais vou comer aquele biscoitinho, mas na minha cabeça, aquilo para mim não me representa mais. Entende? Então eu prefiro, de repente, tomar um café com um pedaço de bolo, que eu adoro bolo, ao invés de comer aquele biscoitinho. E não ficar fazendo dele aquela válvula de escape de ficar o tempo todo comendo. Então, gente, ser gentil com você, entender como o cérebro funciona, entender os sabotadores, isso não quer dizer que eu vou aceitar porque é assim mesmo, minha cabeça funciona dessa forma, Fabiana falou que é assim, eu entendi e pronto, não é. Você não pode ser... Uma coisa é você ser generosa com você, que eu falo, gente, seja generosa, seja amorosa com você, não faça desse processo uma coisa dolorida, uma coisa culposa com você, uma coisa que te maltrate. Isso é uma coisa, agora você ser... deixa eu ver, permissiva, ser tolerante com você, tipo, mas poxa, mas eu não vou ficar sentindo esse incômodo, isso aqui tá me fazendo mal, poxa, se eu não comer esse doce agora, isso vai me incomodar, e poxa, já que eu tenho que ser gentil comigo e amorosa comigo, então eu vou comer lá aquele doce. Não. Vocês percebem? Isso é ter inteligência emocional, a gente precisa ter essa inteligência emocional, de entender que se eu não comer isso aqui, porque eu tenho uma meta, eu tenho clareza, eu sei o que eu quero. Eu sei que os primeiros 10, 15, 20 minutos, talvez uma hora, fique um incômodo. Mas aí a gente começa a procurar outras coisas para se colocar no lugar,
para trazer um benefício para a gente, uma satisfação. Eu sei que muitas vezes esse caminhar sozinha é difícil. Por isso que eu falo, gente, existe a devolutiva de sabotadores, existe o curso Praticando o Autoamor, que não tem nada a ver assim, de emagrecimento. Ali você não vai ter um projeto de emagrecimento, mas ali você vai aprender a se olhar com mais carinho, a entender você, a ser carinhosa e generosa com você, porque não adianta começar nenhum processo de emagrecimento se odiando, se detestando, se olhando no espelho e se maltratando. Não adianta desafio, não adianta dieta, não adianta qualquer programa que você faça para emagrecer se você está no processo de falta de amor próprio. Você precisa realmente, primeiro, é o que eu falo, voltar para sua casa, para você. Claro, é junto, né, gente? Não precisa fazer um curso para depois fazer outra coisa. Não, não é isso. Mas você precisa estar no projeto de volta para casa. Porque quando você deparar com esses momentos de que você, sim, é generosa, carinhosa com você, é tudo, mas eu preciso ter inteligência emocional para entender que agora aqui eu não quero, hoje eu não quero comer esse doce. Hoje eu me permito fazer outra coisa, comer uma fruta, mas aí o seu cérebro ainda vai ficar assim, mas aquele docinho que você não comeu, então você pode comer amanhã, né? Até 2 pedaços, porque você não comeu ontem, compensa. É o que meu cérebro estava fazendo em relação ao biscoito. Eu estava ficando incomodada até quando eu estava fora do município. Eu ficava pensando naquele raio daquele biscoito. Opa! Alerta! E eu entender e passar por ali e não comprar mais e falar. Eu não vou comprar porque eu tô com essa maturidade emocional, eu tô entendendo o que meu cérebro está querendo fazer comigo e eu não vou me permitir voltar para esse. Entendeu? Então, assim, agora, se eu começasse, é só quinta-feira, é só quinta-feira, é só quinta-feira, e continuasse nesse processo, eu iria começar o quê? Voltar para aquele automático meu, porque ia ser o biscoitinho aqui, ia ser um chocolatinho aqui, ia ser mais uma coisinha aqui, porque eu ia estar voltando a fortalecer. Gente, eu já falei, isso aqui é uma musculatura, né? Eu fico falando, musculação, é como se fosse uma musculação cerebral. A inteligência emocional, por isso que muitas vezes eu falo, a gente precisa de ajuda. Por isso que eu falo isso da mentoria. A minha mentoria, ela é individual, eu não faço de grupo mais. Porque eu percebi, e é verdade, porque eu já passei por tudo isso também, que quando a gente está em grupo, claro que uma incentiva a outra. É óbvio, é bacana fazer uma mentoria de emagrecimento em grupo. Só que muitas vezes você acaba sendo só mais uma nesse grupo. E a mentorada, a pessoa que está do outro lado, ela não te enxerga, ela não te vê. E aí, quando você começa a ter essa briga, então ela não está entendendo. E aí você acaba, até emagrece no período, só que você não se conheceu. Você só emagreceu e depois você volta a engordar porque você não se conheceu de verdade. Por isso que eu falo, a mentoria, o meu projeto de emagrecimento, a minha mente feliz, que eu falo, com corpo saudável, ela é individual, porque eu conheço o ser humano que está do outro lado. Eu vejo, e quando você traz isso, a gente pode, com você está funcionando dessa forma, porque com a Fabiana é de uma forma, com a Márcia de uma forma, com a Sirlene é de uma forma, com a Fernanda, com a Sandra, com cada uma de vocês é de uma forma diferente. Num grupo funciona como um todo, mas e como é depois? Como é aqui dentro? Como que você funciona? Como é o seu dia a dia? Entende? Então, é isso que eu falo. Então, como eu percebo que a minha cabeça funciona dessa forma, eu já comecei a negociar agora de novo. Por quê? Porque eu conheci meus sabotadores, eu entendo como eu me saboto, eu conheço cada um deles. E eu percebia que eles umzinho estava querendo de novo fortalecer esse caminho. Como é o quê? Musculação, que eu fico falando, isso aqui é uma musculação interna. O meu sábio já está, graças a Deus, mais forte. Eu consegui acender essa luz. Eu consegui olhar para o sabotador e falar assim, vou te enfraquecer de novo, não vou te dar energia. Não vou te dar suprimentos para você ficar forte novamente, porque eu já joguei automaticamente o antídoto, que é o que a minha mente sabe. Então, gente,
Quando eu falo como dizer não para a comida e sim para você, é isso. É você ter maturidade emocional de saber, porque a gente começa a perceber isso aqui eu vou usar da comida para aliviar, para anestesiar minhas emoções desconfortáveis. A gente precisa ter sabedoria que faz isso. Fazendo isso é começar a transformar isso e não levar mais esse alimento como válvula de escape. E aí você não ser tolerante com você o tempo todo, porque, eu volto a dizer, ser generosa com você não quer dizer que você tem que ser tolerante com você. Que você tem que, eu vou ser generosa e amorosa comigo e vou lá acabar. Não. É entender, é conhecer e saber dizer não de forma carinhosa, fazendo as escolhas certas, entendendo que essa escolha de agora, de não comer o biscoito, de não pegar o doce, de não repetir só por impulso, isso vai te trazer o quê? O resultado diário do seu 1% para que você chegue aonde você quer, ou que você mantenha o peso que você está, caso você já tenha emagrecido. Porque tem muitas pessoas que estão no processo, que emagreceram e querem manter e não conseguem muitas vezes. Então, galera, é isso que eu falo. Precisa desse olhar, precisa se enxergar, precisa entender qual é a minha dor, enxergar essa dor, entender essa dor. Por isso que eu falo que voltar para casa, o se amar, o respirar é de extrema importância. Não tem como você mudar aqui fora se você não mudar aqui dentro. Não foi só o fato de eu não comer mais o biscoito. Não foi só isso. Eu tive que entender o que eu estava sentindo e por que eu estava querendo compensar alguma coisa naquele biscoito. Porque eu percebia que eu ainda estressada, ansiosa. Gente, eu trabalho dia a dia. Isso deixa a gente realmente agitada, ansiosa. Nem tudo sai do jeito que a gente quer que saia. A vida não vai fazer um conto de rosas porque eu decidi emagrecer. E só por causa disso eu não vou ter mais problema, não vou ter mais estresse. Então eu vou viver o oba-oba e aí vai ser fácil emagrecer. Não, a vida não vai deixar de trazer esses crescimentos diários pra gente poder emagrecer ou se manter magra, feliz da vida. Não ter mais nenhum estresse, nenhuma ansiedade. Não vai. Então, agora, como que eu vou lidar com esses estresses? Como que eu vou lidar com essas ansiedades? Como é que eu vou lidar com sendo boazinha demais, aceitando tudo de todo mundo, ou querendo controlar tudo? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Por isso que eu falo, tem que ser individual. Não adianta querer entrar no processo coletivo se você é uma pessoa, você é um ser divino. É o que eu falo, gente, nós somos seres divinos. Nós temos uma essência que única, cada uma de nós. Então, por isso que muitas vezes esse processo de emagrecimento coletivo dá certo por um período e depois a gente volta a engordar. Então, se olhe como um ser divino, entenda as suas emoções, conheça, sim, os seus sabotadores. Gente, é muito importante você entender como que você se sabota, passar por esse processo, sim, do autoconhecimento, da percepção do ser que você é, do seu lado luz, do seu lado sombra. Pare de querer ficar, gente, só emagrecendo aqui fora. Porque é isso que eu falo, se eu não tivesse essa sabedoria, se eu não tivesse esse aprendizado, eu estaria voltando àquela Fabiana. E aí é que eu falo, ninguém dorme com 40 quilos e acorda com 80. Eu iria o quê? Todo dia, toda semana, estar alimentando 100 graminhas aqui, 200 gramas aqui, aí ia ser mais uma coisinha aqui, outra coisinha ali. É só um quilinho, é só uma coisinha. Não. É a maturidade emocional que está aqui dentro de todas nós. Mas é entender e querer sim olhar o seu lado luz e o seu lado sombra.
E isso a gente não tem num processo de desafios, de teorias com grupos. Por mais que tenha tudo separado, mas você é um ser único. Então pense nisso. Se olhe como um ser único, ser divino, ser capaz e ser iluminado. E para isso que a gente faz aqui sempre no final é o quê? Se conectar. Pôr a mão no coração. Se enxergar de forma única que você é, de forma divina que você é, para você ter essa maturidade de levar isso para aqui para fora. Pensa nisso com carinho. Pensa em você como um ser gentil, um ser amoroso, uma criatura sábia, mas não uma criatura tolerante, mão aberta, permissiva, por ser generosa e amorosa com você. Percebe? É isso. Ser generosa, amorosa com você não é sinônimo de ser permissiva, de ficar dando desculpas para poder... mas poxa, eu estou passando por isso, eu mereço isso aqui porque... Não, não é isso. É por isso que eu falo maturidade emocional. Nós precisamos conhecer isso. Nós precisamos entender isso. E a gente entende voltando para casa. Então agora, faltam 3 minutinhos para a live terminar, como eu sempre faço no final. A gente só volta para casa, a gente só tem essa maturidade emocional quando a gente fecha os nossos olhos, quando a gente se conecta com a gente. Que aí a coisa começa a vir. Permita-se se ouvir. Não atropele o seu dia, seu pensamento, as suas emoções. Permita-se se ouvir. Então, vamos aqui nos próximos 2 minutos e meio. Fechar os nossos olhos. Pôr as mãos no coração. Sente o seu coração. Acalma a sua respiração. Inspira e expira. Solta os ombros. Solta a língua do céu da boca. Relaxa a sua língua. Faça 3 respirações no seu tempo, de forma forte. Inspirando forte e expirando forte. Faça no seu tempo. E acalma. Sente o seu coração. Isso, muito bem. Muito bem. E fale com você, converse com você. O que você está querendo saber? O que o seu corpo está querendo te dizer? Pergunte. O que eu estou sentindo? Pergunte isso para você. O que eu estou sentindo? Por que eu estou querendo pôr tal coisa todos os dias no meu cardápio? Por que quando eu chego em casa de noite, eu quero comer o mundo? Por que depois do trabalho eu chego em casa e quero comer como se não tivesse amanhã? Por que eu estou fazendo isso comigo? O que isso está querendo me dizer? O que eu estou fazendo durante o dia para chegar em casa e descontar no alimento? O que eu estou fazendo comigo durante o dia? Eu estou ansiosa? Estou muito atarefada? Estou sem uma disciplina? Estou sem uma logística bacana? A minha demanda está alta demais? Eu estou perdendo tempo com algumas coisas e isso me cria ansiedade e que me faz comer de noite quando chegar em casa. Eu estou sendo boazinha demais com as pessoas e ruim demais comigo. Eu estou sendo muito
atenciosa com os outros, fazendo tudo para os outros e não fazendo nada para mim, não deixando tempo para mim? O que eu estou fazendo para chegar em casa e querer comer o tempo todo, sem parar? Faça essas perguntas para você. Analise o seu dia a dia. Ouça você. Cale a sua voz do tem que e deixa seu coração falar com você. É dessa forma, gente. Você pode ir voltando, mas é isso que eu quero que vocês entendam. É dessa forma. É somente dessa forma que você vai começar a entender o que você está fazendo com você e por que vocês estão colocando o alimento. E isso, quando a gente descobre, porque eu falo, nós somos seres únicos, numa mentoria individual é mais fácil, porque você começa a ter um direcionamento. Por isso que eu falo, a mentoria comigo, ela é individual. Porque a Maria descobriu uma coisa, a Ana Clara descobriu outra. A Hilda descobriu outra. Cada um descobre uma coisa. E aí, no um por um, no olho a olho, a gente consegue, então, traçar novos caminhos. Então, pense nisso. Parem de cair as armadilhas da vida, que eu sempre falo, gente. Eu já passei por todos os desafios que você possa imaginar. Eu já comprei todos os remédios que vocês possam imaginar. Eu já fiz de tudo para emagrecer. Mas enquanto eu não tive que olhar para mim como ser único, fazer realmente esse trabalho individual, eu não consegui me manter magra. Eu não conseguia. Porque eu estava sempre sem entender o que acontecia aqui dentro. Eu só emagrecia ou aqui fora. Então pense nisso com carinho. Conheça seus sabotadores. Se conheça. Conheça suas sombras. Conheça a sua luz. Porque é só dessa forma que você consegue emagrecer. E melhor. Porque emagrecer, eu falo, é fácil. O manter, que muitas vezes é o difícil. Por isso que muitas pessoas sofrem do efeito sanfona. Emagrecem e logo em seguida, meses depois, voltam a engordar, às vezes até mais do que emagreceu, porque não se trabalhou. Só trabalhou num desafio, numa coisa externa, mas não trabalhou a sua mente, não trabalhou o seu coração, não trabalhou a sua essência. Pense nisso, conheça você como um todo. Você é um ser único, maravilhoso. E que sim, é capaz de diariamente favorecer a sua musculatura sábia, ok? Se vocês gostarem dessa live, eu fico muito feliz, compartilhe, porque eu sempre falo no final de tudo aqui que eu sempre faço, gente. Aqui é um canal não só de emagrecimento, porque o que eu falo em todas as minhas mentorias, o meu emagrecimento, o emagrecimento que eu trabalho, não é o emagrecimento do corpo, é o emagrecimento do seu modo de agir de você. O emagrecimento é a ponta do iceberg, porque antes de você emagrecer, você tem toda uma estrutura aqui embaixo de autoconhecimento, de entender, de se enxergar, de se conhecer. E é nessa hora que você se conhece, que você entende o que você está fazendo com os seus sentimentos, com a comida, é que você começa a entender que o emagrecimento é muito além do que um peso na balança. O emagrecimento é muito além de você fechar a boca. O emagrecimento é aqui. É aqui. Tá bom? Meus amores, eu desejo para vocês uma segunda-feira, uma semana iluminada, cheia de amor, cheia de carinho, cheia de respeito com vocês. E se vocês tiverem ideia de alguma live, querendo ouvir algum assunto, fale comigo, manda para mim mensagem no direct, ok? Um beijo enorme. Tchau, pessoal. E até o próximo Café com Fabi. Tchau.